Vamos lá então, resolvendo mais questões da banca IBGP. Aqui algumas questões bem interessantes para a gente poder analisar questões bem recentes, atualíssimas aí da banca, né? Bom, a questão número 1 fala a respeito da construção de um texto. O texto está aqui, né? Um texto do Correio Brasiliense do dia 26 de março de 2023, né? Bem atual. Em que o texto é um artigo chamado Quanto Vale Sua Saúde Mental. A perguntão está perguntando quais são os signos que eles utilizam, né, para fazer o texto, né? Ora, signo verbal é o que utiliza palavras, né? Que no caso até vai ser a nossa resposta correta aqui. Porque o signo não verbal é aquele que não tem palavra, né? Então, o signo verbal, como o texto está escrito, a gente vai dizer que o signo é um signo verbal, ok? O não verbal é quando tem imagem, por exemplo, né? A mistura deles é o verbal e o não verbal. Esse texto, né, está escrito em que linguagem? Olha só, é um artigo de opinião, está no Correio Brasiliense, né? Então, é um texto que vai predominar a linguagem padrão, a linguagem formal da língua, né? A variante formal do português. Até porque está num jornal de grande circulação, né? O texto traz a linguagem obedecendo a norma gramatical, né? Em que esse texto ele faz parte de que contexto? Bom, sabendo que o Correio Brasiliense é um jornal, já se dá para ter a resposta aqui, né? Mais uma vez, alternativa A, já que o texto é um texto que está produzido no jornal. Além disso, o título dele é artigo. O artigo de opinião está no âmbito dos jornais. O artigo de opinião é um texto jornalístico, né? A questão 4 é uma questão gramatical, perguntando o tipo de sujeito. Já não encontramos o propósito no trabalho. Quando dizemos não encontramos, quem que não encontramos? Não é nós. Então, tem um sujeito que está escondido aqui, ó. Antes do encontramos, tem um nós aqui. Quando o sujeito está escondido, nós chamaremos de sujeito oculto. Um outro nome para o sujeito oculto é desinencial. Então, a gente vai marcar como resposta correta desinencial, porque o sujeito oculto também tem esse nome de desinencial. Você sabe pela desinência do verbo aqui, ó, desinência é esse mos aqui. Esse mos é a desinência do verbo, por isso sujeito desinencial, né? Nessa frase, porém, sabemos que isso ocorrerá. A conjunção, primeiro eu tenho que identificar, né? A conjunção está aqui, porém, certamente você estudou muito no ensino fundamental uma listinha que dizia assim, mas, porém, contudo, todavia, entretanto. Essas conjunções são chamadas adversativas, não é isso? Que dá ideia de contrário, ideia de oposição, faz uma ressalva no texto, né? Na questão 6, na questão de figura de linguagem, dizendo que o mergulho na terapia é o bálsamo que proporciona autoconhecimento. Bom, quando eu falo que mergulhar na terapia é o bálsamo, né, quer dizer, é o alívio que nos proporciona autoconhecimento, nós temos um recurso de comparação sem conectores, chamado de metáfora. Né? A metáfora é essa comparação mental, essa comparação que se fazem mentalmente, né, com algum elemento, né, associam-se dois elementos, sem que se use, no entanto, um conectivo, né, sem que se utilize um conectivo. Bom, o estresse, a ansiedade, a depressão, o cansaço, ó, tem três elementos na sequência: estresse, ansiedade e depressão. Esses três têm a mesma função, eles são núcleos de sujeito, né? Então, está perguntando por que tem essa vírgula aqui. Essa vírgula está aqui apresentada porque está fazendo uma enumeração. Ela está separando elementos de mesma função, enumerando, né, ó, três elementos em sequência e mais um cansaço, que o quarto vai estar separado pelo I. O estresse, a ansiedade, a depressão, o cansaço extremo vem desse scroll infinito, vem desse movimento, olha lá. O estresse, a ansiedade, a depressão vem disso, né? Então, quem é o sujeito da frase? O sujeito é o estresse, a ansiedade, a depressão, o cansaço. Quem está praticando a ação, sobre quem a gente está falando, quem que é o agente disso, né? Exatamente esses quatro referenciais. Portanto, essa frase está na voz ativa, o sujeito pratica uma ação aqui, né? É sobre ele que estamos falando. Perguntou-se da palavra além, porque ela é acentuada. Sílaba tônica do além é a última, não é isso? Se a última sílaba é acentuada, é uma palavra oxítona, e terminada em em, né? Terminada em em, é a última sílaba tônica, a última sílaba é tônica e está terminada em, por isso ela é acentuada. Né? No próximo, nós conversaremos mais sobre mais questões. Um abraço, até lá!